Brazilian president. How do you see your relationship with Latin America and Brazil? Great. Should be good. They need us much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. Será mesmo que os Estados Unidos não precisam do Brasil? O Brasil bateu recorde de exportações para os Estados Unidos no ano passado. Recentemente, Donald Trump soltou mais uma de suas declarações. O Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil. Mas será que isso é verdade? Atualmente, o comércio entre Brasil e Estados Unidos movimenta bilhões de dólares. Em 2024, foram cerca de 81 bilhões de dólares em transações entre os dois países, com o Brasil importando 40,58 bilhões dos americanos. Esses números mostram que a relação não é de dependência total, mas sim de interdependência. Um precisa do outro para manter a economia girando. Os Estados Unidos são um dos maiores compradores de produtos brasileiros, principalmente commodities como soja, petróleo e minério de ferro. Se essa relação comercial for prejudicada, a economia brasileira pode sentir um impacto, mas o contrário também é verdade. O Brasil fornece insumos essenciais para a indústria americana, e se Trump resolver dificultar essa troca, os próprios Estados Unidos podem sair perdendo. Falando em problemas, Trump já deu sinais de que pretende taxar ainda mais o aço e o alumínio importados, o que pode encarecer produtos e afetar indústrias brasileiras. Nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar a Organização do Comércio, ou vamos taxar os produtos que a gente importa dele. Em resposta, Lula já avisou que o Brasil pode recorrer à Organização Mundial do Comércio ou até retaliar, cobrando impostos sobre produtos americanos. Além disso, o governo brasileiro quer negociar a redução de tarifas sobre o etanol e o açúcar, para equilibrar um pouco essa balança comercial. No fim das contas, a relação entre Brasil e os Estados Unidos é um jogo de interesses. Nenhum dos dois países pode simplesmente ignorar o outro, já que ambos têm muito a ganhar ou a perder, dependendo das decisões que tomarem. O importante agora é manter o diálogo aberto e garantir que as regras do jogo sejam justas para os dois lados. O comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos alcançou 80 bilhões e 900 milhões de dólares em 2024. As exportações brasileiras para o país norte-americano ultrapassaram pela primeira vez a marca dos 40 bilhões de dólares, com um volume superior a 40 milhões de toneladas. Dados do comércio do Brasil e dos Estados Unidos. Hoje, a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos movimenta uma grana absurda. Só em 2024 foram 81 bilhões de dólares em trocas comerciais entre os dois países. O Brasil importou 40,6 bilhões de dólares dos americanos, enquanto exportou principalmente petróleo bruto, 14%, ferro e aço 8,8%, aeronaves 6,7% e café 4,7%. Já os Estados Unidos vendem pra gente motores, máquinas, combustíveis, aeronaves e gás natural. Os americanos adoram impor taxas e barreiras comerciais para proteger a própria indústria. E Trump já deu a letra de que quer taxar ainda mais o aço e o alumínio brasileiros, o que pode pesar no bolso das empresas por aqui. Além disso, tem uma briga rolando sobre etanol e açúcar, com o Brasil tentando negociar condições mais justas. No fim das contas, ninguém tá fazendo favor para ninguém. Brasil e Estados Unidos precisam um do outro e qualquer mudança nessa relação pode afetar os dois lados. O que resta agora é ver como esse cabo de guerra comercial vai se desenrolar e torcer para que o Brasil se saia bem. Começaram a valer hoje as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre as importações do México, Canadá e China. E o Brasil? Como fica nesse cenário? A diferença de peso. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, perdendo apenas para a China. No entanto, o Brasil ocupa a 16ª posição entre os maiores exportadores para os Estados Unidos e a 27ª posição entre os maiores importadores dos Estados Unidos. Isso demonstra que, embora o Brasil seja um parceiro importante, caso o país sumisse, os Estados Unidos não sentiriam tanto impacto. Porém, se os Estados Unidos decidirem interromper as negociações com o Brasil, a economia brasileira enfrentaria um grande desafio. O peso das relações comerciais entre os dois países é inegável, e a dependência do Brasil em relação ao mercado norte-americano é um fator relevante na dinâmica econômica. O peso dos investimentos. Falando agora sobre investimentos, os Estados Unidos são os maiores investidores estrangeiros no Brasil. Em 2022, os investimentos diretos dos Estados Unidos no Brasil somaram 80,9 bilhões de dólares, tornando o país o 8º maior destino de investimentos dos Estados Unidos no mundo. Além disso, em 2023, o Brasil
Brasil recebeu 126 projetos de investimento de empresas americanas, o maior número na última década, o que representou um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Esses investimentos estão em diversos setores, como tecnologia, energia renovável e manufatura. Só em São Paulo, por exemplo, as empresas americanas investiram 17,9 bilhões, o que gerou cerca de 41.500 empregos. Empresas como Amazon, Apple, Ford e Coca-Cola têm filiais importantes por aqui e dependem da nossa economia para faturar. Estima-se que metade do que temos no Brasil tem algum tipo de capital americano envolvido, o que mostra o quanto a economia brasileira está atrelada aos investimentos dos Estados Unidos. Esses investimentos não só fortalecem nossa economia, como também mostram que os Estados Unidos confiam no nosso potencial de crescimento e estabilidade. Se os Estados Unidos decidirem parar de investir por aqui, seria um grande baque para o Brasil. Ou seja, as relações comerciais e os investimentos são tão dependentes de cada lado que se os Estados Unidos resolvessem parar, nossa economia sentiria bastante o impacto e a deles também. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou agora há pouco uma sobretaxa de 25% sobre as importações de aço e alumínio. A medida atinge diretamente o Brasil, que envia um grande volume desses metais aos americanos. O que Trump ignorou. José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB, destacou que de fato o Brasil depende mais dos Estados Unidos, o maior comprador mundial. Além disso, o comércio entre os dois países é significativo para ambos. Portanto, embora o Brasil dependa em grande parte do mercado americano para suas exportações, os Estados Unidos também se beneficiam economicamente das relações comerciais com o Brasil, o que demonstra a parceria entre os dois países, o que Trump está realmente temendo. A preocupação de Donald Trump com o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tem muito a ver com a crescente força e o impacto econômico dessa aliança no comércio mundial. O BRICS é um grupo de países emergentes que com o tempo tem se fortalecido tanto politicamente quanto economicamente. A ideia de criar uma moeda única entre esses países gerou muita especulação, principalmente sobre o impacto que isso teria no domínio do dólar nas negociações internacionais. Durante seu mandato, Trump sempre foi muito preocupado com qualquer movimento que pudesse ameaçar a supremacia econômica e financeira dos Estados Unidos. E o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a ameaça de Donald Trump de impor tarifas aos países dos BRICS, caso criem uma nova moeda, será um tiro pela culatra. Se o BRICS realmente criasse uma moeda para transações internas, isso poderia diminuir a dependência de outras nações do dólar, o que afetaria diretamente os Estados Unidos. Afinal, o dólar é a moeda mais usada no comércio global e também a principal moeda de reserva mundial. Em 2022, surgiram conversas sobre uma possível moeda alternativa para o BRICS, o que mexeu com os mercados financeiros. Trump chegou a declarar durante a sua campanha que, caso isso acontecesse, ele tomaria medidas como aumentar tarifas ou taxas sobre os produtos desses países. A ameaça de uma tarifa de 100% sobre os produtos do BRICS foi uma forma de pressionar o bloco a abandonar a ideia de criar a moeda. Além disso, uma medida desse tipo poderia reduzir o poder do dólar nas trocas comerciais, algo que os Estados Unidos sempre buscam evitar. Resumindo, o grande incômodo de Trump com o BRICS não é só uma questão de comércio, mas sim o poder econômico e político que o grupo tem ganhado. Isso poderia diminuir a liderança dos Estados Unidos no sistema financeiro global. O que isso significa para o Brasil? Quando um país decide aumentar as tarifas sobre produtos importados, isso significa que os preços desses itens sobem, deixando tudo mais caro no mercado. E quando isso acontece, não é só o bolso do consumidor que sente o impacto. O aumento nos preços pode gerar uma recessão econômica, já que o custo de vida fica mais alto para todo mundo. Para o Brasil, isso é um grande problema, porque muitos produtos que consumimos vêm de fora, principalmente dos Estados Unidos e de outros países com os quais temos acordos comerciais. Isso pode afetar diretamente o que você encontra no supermercado, com aumento de preços em alimentos, eletrônicos e até roupas. E como a produção interna nem sempre consegue substituir tudo o que importamos, essa subida de preços acaba sendo sentida no dia a dia de todo mundo. Além disso, essa guerra tarifária também pode afetar as empresas brasileiras que dependem das exportações para os Estados Unidos, já que com tarifas mais altas, os produtos nacionais podem ficar mais caros e perder competitividade. Essa guerra tarifária não é só uma questão de políticas comerciais entre países. Ela tem um efeito direto no bolso do brasileiro, elevando os preços de produtos essenciais e afetando o mercado interno. O Brasil depende mais dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também precisam do Brasil, só que em menor proporção. Essa guerra comercial vai além de uma simples disputa entre países. Ela impacta de forma significativa o bem-estar da população e o futuro da economia nacional. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Tamo junto e até a próxima!